Da matéria de liderança cristã, qualidades sociais do líder. Falar agora sobre solidariedade. Veja só o que diz. Espírito de solidariedade é uma qualidade indispensável que deve ser encontrada em qualquer dirigente, especialmente naqueles que lidam com pessoas voluntárias. Mas é no líder servo que esse atributo é encontrado em graus mais elevados, como a gente já demonstrou algumas aulas atrás aí, acerca das características principais, das lideranças, dentre elas o líder servo, que foi exemplificado de uma forma completamente perfeita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, somente com muita segurança do que se está fazendo, é que se pode, de fato, demonstrar essa característica do líder servo. Quando ele demonstra na sua própria atitude, na sua própria ação, que ele não veio aqui para ser servido, mas para servir. Agora, isso sem abrir mão das prerrogativas que lhe cabem de ser ele o Senhor, de ser ele o líder, de ser ele Deus. Ele não deixou de ser Deus. Todavia, mesmo sendo Deus, mesmo sendo líder, mesmo sendo o Senhor, o Kyrios, ele se colocou entre os discípulos como seu servo. Assim é que ele exemplifica para nós o que é esperado de nós, que nós sejamos também servidores. Então, mesmo que alguém venha galgar posições de liderança, e tomara que essa pessoa seja bem sucedida nessa caminhada, nesse processo, ele alcance um desenvolvimento tal que ele venha a ser uma importante ferramenta do reino de Deus, para administrar, para gerir, para comandar. Mas mesmo ele alcançando posições de destaque, posições de liderança, de comando, ele não pode se perder na noção de como deve ser vivenciada essa liderança, de como deve ser exercida essa liderança. A mentalidade não pode ser destruída, tá certo? O entendimento correto acerca de qual é a sua posição diante de Deus e diante dos liderados não pode ser perdida. O que muitas pessoas imaturas, pessoas despreparadas, pessoas que não têm a devida orientação, se alguém de repente olhando para a sua formação, olhando para as suas condições financeiras, olhando até para a sua aparência ou para a sua postura, ou por um carisma pessoal, o que a gente chama aqui também de magnetismo pessoal, ela se posta bem, ela se posiciona bem, ela fala bem, ela discursa bem, e muitas das vezes alguém olha para isso e vê como os qualitativos suficientes para a entrega de um cargo de liderança, para que ela seja colocada como líder de determinada organização ou de determinado grupo. Então, quando assim é feito, e esta pessoa a quem é entregue não tem o devido amadurecimento necessário, ela logo vai passar a ter uma visão, uma autoimagem distorcida, onde ela acha que, na verdade, aquilo que ela está exercendo no reino de Deus é porque ela é melhor do que as pessoas que ela está liderando. É porque ela está acima das pessoas, as pessoas em relação às quais ela está exercendo essa liderança, esse comando. E quando ela envereda por esse caminho, logo o seu ministério diante de Deus está destruído. Mais cedo ou mais tarde, ela vai tomar uma atitude que vai agredir a santidade de Deus, que vai agredir a pessoa de Deus, porque vai usurpar a sua glória, porque ela entende que ela está ocupando aquele cargo porque ela é boa mesmo, que ela é grande mesmo, ela é capaz, ela pode, ela sabe falar, ela sabe se expressar, ela sabe argumentar sobre diversas coisas. Então não poderia ser outra pessoa senão ela. E é onde o egocentrismo, tudo vai estar em torno dela, tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser ao gosto dela. E agora ela é o centro da situação, e não mais Cristo, e não mais Deus. E quando ela assim o fez, ela está se autodestruindo, porque em determinado momento ela vai ser removida da situação onde ela está. Deus vai criar situações para que ela saia, vai criar situações para que ela seja removida dali. Primeiro dando oportunidade de conscientização e de conserto, mas se forem resistidas, será então arrancada. E é onde você vê a destruição
daquilo que pode ser um grande ministério, onde entra a mentalidade de solidariedade, que é o que estamos vendo ali, ó. Primeiro essa imagem de cima, que eu coloquei diversas pessoas se unindo aí por uma causa, né, todas unidas aí por determinada causa. E embaixo aí a imagem histórica, né, uma ilustração, óbvio, né, não havia câmera naquela época, então poderiam até ter feito um quadro, mas ninguém sabe se de fato foi feito. Mas uma ilustração, Moisés, né, aqueles que o estavam auxiliando, erguendo aí os seus braços, né, para que ele intercedesse pelo povo que estava guerreando contra Amaleque, né, contra os amalequitas. Então esses auxiliares, né, Arão e Josué, estavam ali sustentando os braços de Moisés, para que ele permanecesse naquela intercessão e o povo prevalecesse. Arão e Ur, ainda bem, obrigado pela correção. Arão e Ur, Josué estava lá liderando, maravilha. Então ele estava ali, a participação dele era aquela intercessão, intercedendo, e aqueles que estavam lá, Arão e Ur, né, sustentando os braços dele naquela oração, estavam cooperando com ele naquela ação, estavam cooperando com ele naquela intercessão. Então, eles estavam ali solidarizando-se com ele no seu ministério. É onde, se nós caminharmos nessa visão de solidariedade, se nós incorporarmos essa visão de solidariedade, como é que nós poderíamos incorporar essa correta noção de solidariedade? Conscientizando-nos de que nós não somos a última bolacha do pacote, tá certo? De que nós não somos insubstituíveis no reino de Deus. Se nós não quisermos fazer, Deus levanta outro e põe em nosso lugar, que talvez faça melhor do que nós, ok? Então, uma vez que nós nos conscientizamos dessas situações, nós começamos a inverter o jogo contra a nossa arrogância. Começamos a entender que, na verdade, uma oportunidade dada na obra de Deus para fazer algo é, na verdade, um privilégio não para Deus por ter a minha pessoa fazendo isso, porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu faço. Não, na verdade, é um privilégio para mim de Deus ter permitido que eu pudesse exercer esse talento, esse dom, ser usado por Deus na sua obra. E ao final ainda ser premiado por Ele. Ele dá a graça salvífica que nos traz do pecado para a salvação. Ele nos dá os dons, tá certo? Nos dá talentos para exercer na sua obra. Ele nos abre uma oportunidade para trabalhar para Ele. E no final Ele nos premia, né, com o galardão, com a coroa, conforme está prometido. Quando o Senhor a todos galardoar conforme as suas obras. Então, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, a gente entende qual é a nossa correta posição no reino de Deus. Aí, assim, não existe outro entendimento senão da solidariedade. Porque somos servos uns dos outros. Então, independentemente de eu ter um relacionamento íntimo, ou de eu ter afinidades com os irmãos que estão comigo na obra, eu tenho, e é uma obrigação para mim, ser solidário a Ele, cooperar com Ele, para que tudo possa ser realizado para a glória de Deus. Porque o objetivo final é a glória de Deus. Porque o objetivo final não é o meu sucesso, não é a minha glória. Aí onde entra, através desse entendimento, muitas distorções podem ser desfeitas. Por exemplo, quando você vê a coisa mais feia do mundo, que é a guerra dentro do ambiente eclesiástico. Quando você vê pessoas que querem crescer, que querem galgar posições ministeriais, e eles ficam sabotando umas às outras. Então, se ele prega, eu não dou glória a Deus. Se ela canta, eu critico. Se é aquela irmã que vai reger, eu vou sair do grupo. Se é aquela pessoa que for consagrada, então eu saio da igreja. Então você começa uma guerra de todos contra todos, onde cada um quer que a sua pessoa seja privilegiada, quer que ele seja priorizado, quer que o seu projeto seja o principal, né? Quer que a sua pessoa tenha mais atenção. E quando você assim vê, você percebe logo quem são aqueles que estão engajados para a glória de Deus, no reino de Deus, e aqueles que estão lutando pela sua própria glória. Como Paulo fala, muitos pregam, mas na verdade pregam por inveja. Então nem todos pregam, todos cuidam do que é seu e ninguém cuida do que é de Cristo, como ele também critica em outro momento. Quando você vê esse tipo de coisa, você vê exatamente a perda total dessa consciência de quem nós somos diante de Deus e de quem nós somos diante da obra de Deus, as prioridades de Deus.
a agenda de Deus, tá certo? O amor de Deus, aquilo que Deus ama. E aí quando nós não amamos aquilo que Deus ama, nós não estamos em sintonia com a vontade de Deus, com a vontade perfeita de Deus. E aí a gente tem que compreender isso urgentemente. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A garantia, né, está naquele que promete. Consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos, solidariedade, incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como corpo de Cristo. Não existe pessoa servindo a Deus como indivíduo. Não existe. Não existe um corpo onde os membros possam cada um estar em diferentes lugares, desconectados. Eles só constituem um corpo porque estão ligados, estão conectados. Então, ele dá essa ênfase. Não deixemos de nos reunir como igreja, como corpo de Cristo, segundo o costume de alguns. Naquela época já tinha, né, desigrejados. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Naqueles dias, o autor, né, da carta aos Hebreus já tinha essa percepção apocalíptica, que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, e hoje nós temos um quadro muito mais amplo do que o dele, né, com muito mais sinais se realizando. É a qualquer momento, meu irmão. Então, as nossas oportunidades de nos alinharmos com a vontade de Deus e servirmos de uma forma correta são poucas, porque é um pouco tempo que nós temos. Então, nós temos que nos conscientizar rapidamente disso. O próximo ponto diz: senso de dignidade. O que ele nos diz acerca de senso de dignidade? Deixa eu molhar o bico aqui, peraí. O senso de dignidade constitui outra importante qualidade exigida para os que desempenham cargos de mando. Logicamente, aquele que não procede corretamente fica desmoralizado frente aos seus companheiros, dos quais nunca poderá exigir brio, decoro e respeito. A dignidade na função diretiva representa um dos mais importantes fatores na administração de qualquer empreendimento. Mesmo que um dirigente interaja com seu pessoal com decência e honradez no exercício de suas funções, fora do expediente de trabalho ele não deve se vulgarizar. Alguns chefes alegam que o que fazem fora das funções não interessa absolutamente aos demais, pois são casos particulares. Entretanto, não é tarefa simples separar o dirigente responsável do homem cá fora na sua vida particular. E quando ele fala disso aqui, eu lembro que quando eu acrescentei aqui a nossa abordagem, o tema da cosmovisão cristã, eu até citei Nancy Pearcey, né? E o conceito que ela desenvolve do abandono dessa visão dicotômica da vida, de secular e sagrado, que ela fala que isso não funciona. Então, se a gente se permite olhar para a vida com essa divisão de secular e sagrado, em algum momento a gente vai isolar os interesses do sagrado, a nossa participação no tempo. Enquanto eu estou cantando, enquanto estou pregando, enquanto estou orando, e a gente vai criar uma coisa falsa, artificial, um ambiente chamado secular, no qual nós não vamos permitir que a nossa prática, tá certo, realizada no ambiente do sagrado, passe para o secular. E aí a sua vida está dividida em dois. Só que o problema dessa questão é, Deus não vê assim. Deus não vê nossa vida dividida em secular e sagrado. Mas sim, tudo que nós fazemos, como Paulo diz, tudo que façais por fé. Agora, uma problemática que surge também, quando a gente começa a discutir sobre isso. E uma coisa que as lideranças precisam mudar. Muitas delas já mudaram. Muitas igrejas já se transformaram nesse conceito, né? E já mudaram a sua visão sobre isso. E muitas das vezes alguns líderes ainda precisam acordar para essa situação. Vamos falar verdadeiramente, vamos falar racionalmente. Quantos de nós vamos de fato exercer cargo eclesiástico? Todo mundo vai ser pastor? Todo mundo vai ser presbítero? Todo mundo vai ser diácono? Vai, tem algumas pessoas que não vão. Agora, por que você não é um diácono? Você não é um servo de Deus? Na Assembleia de Deus, as mulheres, por exemplo, a Assembleia de Deus e muitas igrejas pentecostais tradicionais entendem que a Bíblia não dá respaldo, né,
para funções eclesiásticas para mulheres. Agora, por que as mulheres não têm cargo eclesiástico? Elas deixam de trabalhar na igreja? Elas deixam de ser importantes na igreja? A igreja, o maior peso na igreja são as mulheres. Então, qualquer igreja que você vai, a maioria são mulheres. Então, quem faz a máquina funcionar de verdade são as mulheres, que estão aí trabalhando, né, se empenhando, são professoras, são irmãs de oração, são cantoras, fazem trabalhos de diaconisa, mesmo sem ter uma credencial de diaconisa, mas quando a pessoa é responsável pela limpeza, é responsável pela manutenção, às vezes é responsável pela secretaria. O que é isso, se não um diaconato? Então, sem carteira, sem credencial. Então, quando a gente olha para essas situações, a gente vê o seguinte: tudo que nós fazemos para a glória de Deus, tudo que nós fazemos por fé, é consagrado. Então, tem pessoas que muitas das vezes que elas, pela rotina de trabalho, pela rotina de vida, pela correria de vida que ela tem, ela não vai ter a oportunidade de crescer, de galgar posições eclesiásticas. Só que, e o que ela faz no trabalho? O que ela faz na vida dela, de modo geral? E o testemunho que ela dá lá no trabalho? Se perde? É inútil? É inócuo? De modo algum. Aquilo que ela faz no seu trabalho é para a glória de Deus. Ali é o seu ministério. A pessoa é um neurocientista, a pessoa é doutora, é psiquiatra, a pessoa é médico, né, em outras áreas da medicina, a pessoa é engenheiro, né, técnico de informática, o outro trabalha na padaria, o outro trabalha na segurança. E quando ele exerce a sua profissão, ele tem o maior cuidado de ser ético, de ser moral, de ser correto na sua maneira de proceder. Porque aquilo que ele faz, ele quer que seja para a glória de Deus. Que não traga vergonha, que não traga escândalo ao Evangelho. E você diz para mim que Deus não considera isso. Que Deus não leva isso em conta, não leva isso em consideração. O seu ministério é esse. Deus quer ele naquela função. E ele crescendo nessas funções, ele está trazendo o que para a igreja? Ele está trazendo contribuições, ele vai crescendo financeiramente, a sua contribuição também cresce e sustenta a igreja. Agora, falando francamente, sem hipocrisia, é importante ou não é para a instituição igreja? A igreja como organização, que tem um CNPJ, é importante ou não a entrada de valores? Como é que se paga a tempo? Como é que se compra instrumento? Como é que se coloca ar-condicionado na igreja? É com dinheiro, meu irmão. E como é que as pessoas vão crescer profissionalmente se elas estão carregando culpa? Eles estão indo trabalhar e falam, não, eu devia estar como pastor, eu devia estar como missionário, eu devia estar... Tá, todo mundo vai para a missão agora, quem é que vai enviar o dinheiro? O missionário precisa comer, o missionário precisa de roupa, né? Os filhos dele precisam fazer uma escola. Ao meu ver, todo missionário devia ter um padrão de vida semelhante ao que estamos vivendo aqui. Porque o que está sendo exigido dele é que ele pregue o evangelho, não que ele padeça. Se ele padece, é uma consequência de uma igreja que não está conscientizada, né? E não está sustentando ele ali para ter um padrão de vida razoável. Não é luxo, mas razoável. É um padrão de vida decente. Então o que acontece? Como é que o dinheiro vai chegar lá? Se pessoas não crescerem, não se tornarem advogados, juízes, promotores, médicos, engenheiros, técnicos de informática. Só que eles têm que exercer isso sem peso na consciência, que muitas das vezes é o que certos líderes fazem. Ah, mas cadê você? Você não é um pastor, você não é um presbítero, você não é nada. Como assim não é nada? O que você faz lá no seu trabalho? Não é para a glória de Deus? Não é para agradecer o Evangelho? Não é para sustentar a igreja com suas contribuições? Então a gente tem que olhar também para esse aspecto, onde entra o senso de dignidade. O senso de dignidade cabe a todos. Cabe ao líder, e aí o líder, por exemplo, líder eclesiástico. Líder eclesiástico tem que ter a noção de que ele é uma referência. Ele é uma referência. Então as pessoas estão olhando para ele. Então não adianta ele, não, aqui na igreja, bonitinho, engomadinho, arrumadinho. Quando chega no mundo, não, aqui é a minha vida particular, meu irmão. Então aqui eu faço, eu pinto, eu bordo, eu aconteço, né? Não, aquilo que você faz ali afeta diretamente, primeiro, a sua salvação. Ou você deixou de ser salvo quando você saiu de dentro do templo. Então você continua
andando no mundo como um salvo, andando no mundo como uma referencial de Cristo. Sal da terra, luz do mundo, a mesma coisa, a mesma lógica. Então tudo afeta. Ou então ele agenda a vinda de Cristo pro dia que ele estiver no templo. Não vai dar. Quer ver uma coisa, para falar em linguagem bem clara, para não restar dúvida. Quer ver uma coisa que o pessoal erra, que é extraordinário nisso aí. O pessoal está aqui cultuando a Deus, né? Curtindo, né? Tá aqui servindo a Deus. Aí pensa, não, estou cansado, vou tirar umas férias. Tudo bem, correto. As pessoas têm também. Aí algum já vai, nosso descanso não é aqui. Calma aí, meu irmão. Espera aí, né? Não seja demasiadamente santo, que nem diz lá o demasiadamente justo, né? Então calma aí. Tudo bem, a gente não vai, vamos dizer assim, se amoldar ao mundo. A gente não vai relaxar das coisas de Deus. Mas a carne precisa de um repouso. Até Jesus também dormiu em alguns momentos, né? Então ele não foi 24 horas, os 3 anos inteiros. Teve um momento que ele precisou se retirar. Então todos precisam de um descanso também, de um momento seu, com a sua família, né, retirado. Agora o que acontece? Qual é o problema? A pessoa se retira, mas em vez de ela ficar reservada, ela quer viralizar para o mundo inteiro todas as suas atividades. Aí o irmãozinho, a irmãzinha pega e vai para a praia. Aí na praia começa. Selfie, lá o pastor de sunga. A irmã de, biquíni. Biquíni não, misericórdia, maiô. Aí tá lá, espalhando na internet as fotos. Meu irmão, as pessoas vão olhar. Peraí, mas se você for na praia, você não vai ver? Sim, na praia. Você está naquele ambiente. Quando você está em casa. Você pode ficar com uma roupa confortável, você pode ficar sem roupa, é a sua casa. Você está na sua particularidade. Agora, a maneira como você está na sua casa, você vai no fórum? Você vai no trabalho? Você vai para a faculdade? Não, você tem uma determinada vestimenta para cada ambiente. Você está no trabalho, uniforme. Você está em casa, do jeito que você quiser, você está na sua particularidade. Você está num fórum, formal. Você está num casamento, né, roupa de festa, formal. Você está num happy hour com os amigos, uma roupa informal. Sexta-feira, informal. Cada ambiente pede uma determinada forma, né, modo de comportamento. Agora o que acontece? Quando você está lá curtindo, na praia, no lago, você está lá, então fique lá. O que você faz lá, né? Tudo debaixo da misericórdia de Deus e levando em consideração a santidade, mas deixa lá. Aí você pega aquilo ali, aquele momento entre você e a sua família, particular, e você quer espalhar para todo lugar. Aí fica aquela situação constrangedora da pessoa que olha para você. Claro, tem muitas pessoas que são maduras, que olham e falam, irmão vacilou, mas